Hoje a gente tem essa convidada muito especial, que é a Juliana Galtério. Para vocês que ainda não conhecem ela, a Juliana Galtério é nutricionista, e ela já está vindo aqui no Plena Saúde pela segunda vez aqui com a gente. Da última vez a gente bateu um papo sobre hormônios, menopausa, falou bastante sobre isso. E hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre... Dá para vocês, de uma forma bem prática, que é uma coisa que vocês vivem me pedindo, que é um passo a passo para ajudar vocês a realmente começar a emagrecer com dicas que sejam realmente práticas para vocês colocarem em prática e já começarem a ter ganho, que é o que vocês têm mais dificuldade. Vocês estão sempre adiando, dizendo que tem alguma coisinha que está faltando para começar a ter ganhos, e por isso que a gente decidiu fazer mais esse segundo encontro para que vocês já estão com o passo a passo bonitinho. E só lembrando, gente, tudo que a gente der aqui para vocês de dicas, se vocês implementarem, anotem lá no nosso programa suas conquistas, porque vocês vão ganhar ponto. Ganhando pontos, vocês vão ganhar prêmios. Já temos aí 2 premiadas que já alcançaram a pontuação para ganhar prêmio, e tem gente que está chegando também na pontuação. Então, corram atrás e resolvam isso. Bem-vinda, Ju! Olá! Legal. Obrigada! Oi, gente! Boa noite! Muito bom! Todas prontas? Todo mundo, né? Teve uma queda de luz aí, né? Tivemos. Eu dei uma olhada aqui que não foi nem só no Jardim Botânico, parece que foram 3 bairros, Lagoa, Gávea e Jardim Botânico. Aqui Na também. Barra também rolou, porque eu estava antes numa outra reunião que tinha uma galera da Barra que, sumiu. Do nada, né? Do nada. Bom, então vamos começando, gente, enquanto a galera vai chegando. A gente resolveu que vai também transmitir esse nosso encontro aqui pelo Instagram. Então, se vocês tiverem amigas que não são do Plena Estúdio, mas que estão precisando aí de um empurrãozinho para começar a ter resultado, estão precisando, né, dar aquela atenção para a saúde, já manda para elas direto o link para o meu Instagram, porque a gente vai abrir a live agora e vai fazer a live junto aqui com o nosso encontro. Então, a gente vai estar com o celular aqui ligado com a câmera e, ao mesmo tempo, com o Zoom. Vai ser uma Vamos fazer tentar esse negócio, né? vamos ver como é que faz esse negócio. Então, ó, gente, só para vocês saberem como vai acontecer, a gente vai começar. A gente tem, né, um roteirinho aqui que a gente pensou de apresentar para vocês esse tema, passar depois as dicas, e no final a gente abrir para perguntas. Então, já pega aí papel e caneta para vocês irem anotando todas as dicas que a gente vai dar hoje, e também vão anotando as suas perguntas, que a gente vai dar esse tempinho no final para perguntas, certo? Ju, você está aqui, que deu uma travada no seu vídeo. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora voltou, só não estou te ouvindo, Ju. Não? Agora foi. Alô? Voltou? Vocês estão ouvindo a gente? Estão conseguindo ouvir, ver bem? Tudo certo? Maravilha. Ju, vou abrir aqui a live, então. Então tá. Vou abrir essa live aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver se não assim vai funcionar. Vamos ver, vai ser divertido aqui. Vou começar. Voltou. Alô, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai ter aqui uma oportunidade muito especial para vocês que estão aqui no Instagram com a gente, que vai ser transmitir o Plena Saúde, que é um programa que a gente tem aqui dentro do Plena Estúdio, só para as plenas, ao vivo aqui para vocês. Então, ó, quem está chegando aí, na Lu, Bruno, vão chegando, porque vocês vão ter acesso a esse conteúdo exclusivo que só quem está dentro do Plena tem,
uma convidada muito especial que a gente tem hoje aqui. Eu estou com as plenas aqui no Zoom, a gente está com o Zoom de um lado e o Instagram do outro para falar desse tema que todo mundo quer saber, que é como conseguir emagrecer. E hoje a gente vai dar um passo a passo para vocês, falando de nutrição, de estilo de vida, de treino, para vocês conseguirem alcançar isso, começando já a implementar hoje mesmo, com dicas super práticas. Então, a Ju já me pediu aqui para entrar na live. Você já chegou aí, Ju? Já te autorizei. Tá. Chegou. Só que tá dando eco, tem que tirar o som de algum lugar. Baixa o do computador e acho que vai resolver. E agora? Agora foi. Para vocês aí do Zoom, gente, tudo bem? Para vocês do Instagram estão escutando a gente bem? Tá todo mundo ouvindo? Ótimo. Sim, sem eco? Maravilha. Então, bora lá. Então, Ju, amando receber você aqui com a gente no Plena, mais uma vez. A Ju está vindo pela segunda vez. E hoje a gente está vindo para justamente dar para vocês que estão aqui dentro do Plena e hoje exclusivamente para vocês aqui do Instagram também, um passo a passo que vocês possam começar a implementar hoje para ter o emagrecimento e sempre, gente, com saúde, que esse é o mais importante sempre. Então, fica aqui com a gente vai ter essa live, a gente já falou aqui, as meninas do Zoom, as plenas, já estão com papel e caneta na mão, peguem papel e caneta também, porque a gente vai dar dicas com coisas que vocês possam começar a implementar hoje, e dúvidas vocês podem ir colocando aqui no chat, a gente vai vendo, e bora começar. Deu uma pausinha aqui, mas... deu uma travadinha, mas acho que voltou. Voltou. Adriane, vem para o Zoom. O que você está fazendo aqui? Ó? Tem um Plena aqui dentro. Vai para o Zoom, Adriane. Agora. Vai para o Zoom. Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Então, Ju, esse tema, né? A gente vai ter uma conversa aqui. Gente, primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente começar falando é por que as pessoas têm essa dificuldade de emagrecer, né? Onde que elas estão sempre errando? O que elas erram sem se dar conta e por que isso acontece? É tão difícil para a maioria das pessoas. Conta pra gente. Bom, então, vamos falar aqui um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Galtério, sou nutricionista funcional. E na nutrição funcional, para quem não sabe, qual é o objetivo? O objetivo é trabalhar o todo, né? O objetivo é a gente analisar individualmente cada pessoa e entender para aquela pessoa especificamente o que a gente precisa fazer para aquela pessoa ter mais resultado. E o que eu percebo muito, às vezes, assim, numa consulta, eu vejo que os pacientes chegam falando, não, eu me alimento bem, eu faço exercício, mas eu não consigo emagrecer, eu tenho muita dificuldade para perder peso, enfim. E aí existem alguns pontos que acontecem de maneira mais comum. Obviamente, né, não é tudo igual para todo mundo, mas o que a gente pode falar aqui é da grande maioria, né? Primeiro, principalmente, alta carga glicêmica da alimentação. Então, às vezes a pessoa realmente come saudável, mas come muito arroz, feijão, fruta, suco, mel, enfim, açúcar mascavo, né? Fazem umas trocas assim que são melhores realmente, são mais saudáveis, claro, sem dúvida, são muito mais saudáveis. Mas todos esses alimentos, dependendo da combinação, eles podem, e da quantidade, obviamente, e da alimentação como um todo, eles podem provocar um aumento de glicemia e de insulina, consequentemente, né? E quando a gente tem um aumento importante da insulina, a gente pode acabar tendo uma dificuldade maior de perder peso. Então, eu vejo isso de uma maneira muito comum. Alimentação saudável. Isso quando as pessoas, obviamente, já estão tentando, né? Eu não estou falando daquela pessoa que vem já chafurdada, sabendo que está fazendo errado. Eu estou falando daquela paciente que vem tentando e não vem conseguindo. Mas eu faço bastante exercício, né? Isso acontece bastante, né, Clara? Eu faço muito exercício, eu treino bastante, sim, só que se a gente tiver uma alimentação errada, uma carga glicêmica alta, é muito mais difícil, né? O esforço é muito maior. Então, a gente faz algumas combinações para diminuir a carga Da alimentação, glicêmica e aí da alimentação, favoreceu o emagrecimento, e aí favorecer não é a só contar contar calorias, né? Na verdade, É escolher o tipo de alimento, isso é fundamental. Além disso, um ponto importante também, que eu vejo muito ao final de semana. Que a gente está falando, que é o seguinte, né?
E é por isso que a Ju está aqui dentro do Plena Saúde, gente. Quem está aqui no Instagram não sabe nem do que a gente está falando, a gente está aqui dentro do Plena Estúdio, transmitindo para vocês no Instagram um evento muito especial, que é o Plena Saúde. O Plena Estúdio é uma academia online, é um estúdio de treinamento personalizado só para mulheres. E o que eu falo para elas sempre, a Ju já está aqui na segunda vez vindo falar com vocês, por quê? Gente, porque não adianta, quantas mulheres chegam aqui pedindo que querem emagrecer e tal, claro que o treino vai ser importante, mas o treino não tem nem como te dar resultado se você não tiver com a sua alimentação sendo regulada. E justamente, o que a Ju falou, não adianta, não, mas eu me alimento bem. Não é essa a questão, até porque às vezes você pega uma dieta que você seguia antigamente e aí só reproduz, não vai no seu Nutri dizer, por exemplo, que você agora está treinando. Aí o que acontece? Você acha que se alimenta bem, aí você começa a treinar, o que acontece? Dá fome. Você fica cansado, dá fome, a sua alimentação às vezes não está nem equilibrada para aquele treino, então te falta nutriente, você vai lá, cai de boca na comida, o que vai acontecer? Vai treinar e vai engordar, aí vai dizer o quê? É problema do treino, não estou fazendo treino direito. E acho que eu tenho que fazer mais 3 vezes por semana a mais de spinning. E vou lá gastar meu tempo no spinning. Gastar meu tempo no spinning. Horas, quando, na verdade, você está só gastando energia, porque gastando energia no sentido, né? Você está lá só gastando seu tempo, desgastando, né? Você está gastando. Porque se você não está com um programa de emagrecimento controlado nutricionalmente, pode fazer o spinning que for. Possivelmente você não vai ter nenhum resultado e pode até engordar. Esse que é o perigo. Isso realmente acontece. Já peguei casos assim, inclusive, que comecei a fazer exercício e engordei. Quero saber, gente, quem que você falou, né? Aumenta a fome. Alguém do Plena já passou? Alguém que está aqui no Instagram já passou por isso? Começou a treinar e engordou? Ou começou para treinar para emagrecer e não conseguiu emagrecer, porque estava só treinando. Fala pra gente. Conta aí pra gente. Bota aí no chat Isso aí, sem dúvida, é um ponto importante, né? Outro ponto é o final de semana. Ou, às vezes... Final da semana, né? Nem final da semana, né? Travou pra mim, tá todo mundo me ouvindo? Necessariamente só sábado e domingo. As pessoas travam pra mim. Tá todo mundo me ouvindo? Estão ouvindo, gente? Passam todo mundo aí? Tá no Zoom. Tá. É o final de semana, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, durante a semana eu me alimento super bem. Eu costumo pegar muito isso também, paciente de primeira vez que chega, e eu pergunto, como que é a tua alimentação? E a pessoa começa a me falar, e eu fico pensando, aquilo que a pessoa está me contando que ela está comendo não condiz com a composição corporal dela. Você fala, não, eu acordo, tomo um café, como um ovo, um omelete ou uma fruta, aí eu almoço, um pouquinho de feijão, uma carne, legume, eu janto, não como nada durante a tarde. Eu penso, gente, como? Não é o arroz com feijão nesse caso, né? E aí eu vou investigar, e aí às vezes eu pergunto, mas e o final de semana? O que você considera que te atrapalha? E aí a gente identifica, a pessoa faz certo, segunda, terça, quarta e quinta. 4 dias. Quantos dias tem uma semana? 7. Se do 7, 4 você faz errado, 4 você faz certo e 3 você faz errado, você perde e você ganha. Você perde e você ganha. Então, assim, não é que você não está perdendo peso, você até está perdendo peso, só que você está ganhando também. E aí você não sai do efeito platô, que a pessoa fala assim, estou no efeito platô. Não, você está ganhando e está perdendo, só que você está ganhando de novo. Então, assim, durante um processo de perda de peso, é importante sim a gente controlar a alimentação, inclusive os finais de semana. E eu não estou falando aqui, né, e quem é minha paciente sabe, que eu não estou falando aqui para você virar uma xiita do final de semana, a louca do evento, que não vai comer nada, que não vai beber nada. Não é nada disso. É só você fazer melhores escolhas dentro de um evento, né? Dentro de um restaurante ou num barzinho. Até hoje eu comentei isso, teve uma paciente que me pediu dicas de boteco. Então, assim, você vai para um barzinho, você precisa comer pastel, empadinha, um monte de coisa ali, cerveja. Será que, de repente, você não pode escolher uma coisa melhor, uma isca de carne, né? Às vezes uma burrata de búfala, às vezes, se tiver um guacamole, um carpaccio, um ceviche, alguma coisa assim, uma carga glicêmica, já vai rolar o álcool, já vai ter uma carga glicêmica maior do álcool. Então, é fazer boas
é fazer boas escolhas para quê? Para no final de semana você manter o seu peso, para quem está querendo perder, né? Que a nossa live é isso. Manter o peso no final de semana, pelo menos, para você ter o restante dos dias da semana para você perder. E se você ganhar no final de semana, você vai perder e você vai ficar no efeito platô. Então, esse é um grande problema. E o outro grande problema, como eu falei, é a alta carga da alimentação, junto com uma resistência à insulina, que muitas vezes não é diagnosticada no exame de sangue. Exame de né? sangue, porque aqui a gente está falando, né? Porque aqui a gente está falando de insulina pós-prandial, insulina depois que você come, não necessariamente a glicose em jejum. A glicose em jejum, seu exame vai falar, mas a minha glicose está ótima, nunca tive problema. Mas antes de você ter o problema na glicose, a tua insulina já tá reclamando lá, ela já está mais aumentada. E a insulina alta faz você ganhar peso com facilidade. Então, é aquela pessoa que chega no final de semana e come uma coisinha a mais e fala, caramba, eu engordo 3 quilos no final de semana, sabe? E eu tenho muita dificuldade para perder peso. É aquela pessoa que fala, eu preciso fazer dieta, não posso comer nada errado. Se eu como qualquer coisa errada, eu já engordo. Então, normalmente isso tem uma relação com resistência à insulina e tem a questão do final de semana, que eu acho que é uma coisa que atrapalha muito as pessoas. Gente, isso da resistência insulínica, até quem estava no podcast, Clara? O que você acha? A gente falou pra caramba sobre isso, né? Que eu acho que é um tema muito importante, quem está aqui no Zoom com a gente, né? São mulheres que já estão num período onde realmente a resistência insulínica é aumentada, é acentuada, que é, né, a partir aí da perimenopausa e aí mais ainda na menopausa. Então, aí, a partir, às vezes, dos 35, 40 anos, e vocês estão aqui no Zoom, né? Todo mundo assim, né? Porque já passou dessa idade e é isso mesmo. Veio até uma pergunta aqui no Zoom, que eu acho que é até legal a gente já falar agora que a gente está bem nesse tema, que a Ana Cláudia perguntou aqui, ó. Como saber se a gente tem resistência insulínica? Existe um exame para fazer? Esses exames são feitos no Brasil? Como é que é isso? Então existem algumas maneiras. Análise clínica, né? A clínica, eu sempre falo, a clínica é soberana, gente. Então, assim, a análise de um profissional, ele já vai te perguntar sintomas específicos que podem caracterizar a resistência à insulina. Então, é o que a Clara falou. O climatério já é um período que, por conta da alteração hormonal, que a gente já tem uma tendência maior a ter uma resistência à insulina. E aí você começa a mudar a tua composição corporal. As pessoas falam muito isso. Tem vários casos, né, que eu pego. Algumas falam assim, nunca fiz dieta. Eu sempre comi isso e depois que eu entrei na menopausa eu comecei a ganhar gordura na barriga, coisa que eu nunca tive. Nunca acumulei gordura na abdominal, eu acumulava no quadril, eu acumulava no bumbum, eu acumulava na perna, comecei a acumular na barriga, comecei a acumular no braço. Isso é clássico de resistência à insulina. Então, quem aqui sente isso, gente? Levanta a mão aí, quem estiver no Zoom, quem está aqui no chat fala, eu tô sentindo isso. Vocês estão sentindo isso, que estão engordando mais na barriga, quem já chegou aí na cidade? Conta aí pra gente. Se vocês barriga e braço, né? Muda o tipo de acúmulo, né, de gordura. Outra coisa, algumas pessoas têm suor noturno, cansaço, falta de energia, vontade de comer carboidrato, vontade de comer doce. Um caso mais avançado, muita vontade de ficar fazendo xixi, muita sede em excesso também são características. Então, são sinais que a gente vai investigando durante a consulta se aquela pessoa não tem um exame. Então, isso a gente consegue avaliar clinicamente. Além disso, tem também, claro, né? O estilo de alimentação já pode favorecer um pouco isso, e tem um exame que a gente pode, primeiro, medir insulina em jejum, e dentro do valor de referência do laboratório, a gente tem valores ótimos. Porque o valor de referência do laboratório é uma coisa muito ampla. Por exemplo, assim, de 5, de 3 a, por exemplo, né? Porque varia de um laboratório a outro, mas de 3 a 23. Será que a pessoa que está com 3 de insulina e a pessoa que está com 23 de insulina em jejum está igual? Sem dúvida, não. Né? Porque você está em jejum, por que você vai ter 23 de insulina se você não está comendo nada 12 horas? Você tem que estar no mínimo, no caso. Então, também é um exame de insulina em jejum, a gente consegue ver. Mas muitas vezes a pessoa pode ter resistência à insulina, mesmo com uma insulina de jejum boa. E aí, nisso, a gente avalia mais, particularmente, individualmente, através de perguntas e tudo. Eu não sei como é que é aqui no Brasil, né? Mas o que eu sei que tem, pelo menos nos Estados Unidos, né? São esses monitoramentos de longa duração, né? Que você fica monitorando a insulina por não sei quantos dias para você ver esses picos, não é? Mas eu não sei se você acho que é até uma coisa barata. Aqui não usamos tanto, não, né? Mais glicose, né? Que a gente fica avaliando. Uma outra coisa
que aí é a Clara total, né, gente? Que eu acho que não sei o que você acha, mas o tipo de exercício, né, também para perda de gordura especificamente. Eu acho que isso faz muita diferença. Às vezes as pessoas se matam correndo, fazendo milhões de coisas, corrida, corro 5 vezes por semana, e aí a pessoa chega para eu analisar, e, claro, dependendo da alimentação e tudo, mas ela tem uma massa muscular mais baixa e um percentual de gordura um pouco maior, muitas vezes, né? Exatamente. E isso aqui, né? As plenas estão aqui dentro do Zoom com a gente. Acho que todo mundo já me escutou falar, mas acho que é bom reforçar, até porque a gente tem plenas chegando aí há menos tempo, podem não ter escutado isso. Tem umas plenas até, vou falar, já vou denunciar. Teve uma que mandou uma mensagem dizendo que ela está correndo em dias alternados com plena, e ainda tem que responder para ela perguntando assim, por que você está correndo? É porque você gosta da corrida ou porque você acha que... aí, captei a mensagem, então eu não estava nem sabendo disso. Rolou isso. É ótimo a gente falar sobre esse assunto. Então, gente, o que acontece? A maioria de vocês, eu imagino que vocês acham que, né, o melhor exercício para emagrecer ou na verdade nem melhor, né? Vocês acham só o melhor, mas o único é corrida e bicicleta. Não é o que eu escuto todo mundo falar, é spinning ou corrida. O que acontece? Quando a gente está fazendo corrida, bicicleta, né? A primeira coisa, sempre, se você está fazendo da sua cabeça, foi para a pista correr, dificilmente você vai ter qualquer resultado, mesmo em termos de condicionamento cardiorrespiratório, mesmo se o objetivo não for emagrecer. Mas isso é até outro assunto, tá? A segunda coisa é a seguinte, gente. O melhor treino para emagrecer, principalmente quando a gente está falando aí, né, dessas mulheres que já estão nessa idade, onde tem mais resistência insulínica, onde já estão, né, com essas alterações hormonais aí da perimenopausa, da menopausa, é o treino de força. E isso, muita gente, né, as ratinhas do spinning ficam pirando quando a gente fala isso, né? Por que acontece? Por que é o treino de força? Porque quanto mais massa muscular você tem, o músculo ele precisa de muita energia, ele consome muita energia. Então, quanto mais massa muscular você tem, mais você vai queimar gordura naturalmente, mais o seu metabolismo vai estar mais acelerado e, por causa disso, você vai emagrecer. Então, é como se, né, a sua gordura ela não precisa de tanta energia para se manter. O músculo precisa de muita energia. Então, é como se no seu dia a dia mesmo, sem você estar fazendo qualquer outra exercício, você vai precisar de mais energia só para manter aquele músculo ali. Então, você já vai queimar. É claro que você tem exercícios que você vai queimar a gordura durante o exercício, e aí sim, a gente vai falar de exercícios que vocês têm, às vezes, mais familiaridade, como a corrida, o spinning e tal, mas também não são as únicas formas, porque a gente tem circuito, a gente tem o próprio HIIT, né, aqueles treinos intervalados de alta intensidade, milhões de outras formas também de você queimar gordura ali na hora. Mas, e sempre, como a gente está falando, se estiver sendo regularizado e organizado por um especialista, se você fizer a sua cabeça ir lá e começar a fazer burpee, dificilmente você vai ter algum resultado no longo prazo. Então, se você, dependendo das suas preferências, você pode organizar, fazer um pouco de cada treino. Por exemplo, a gente 3 vezes por semana treina força, com peso pesado, principalmente porque as mulheres aqui, né, boa parte já passou dos 40 e tudo mais, então a gente precisa ter esse corpo bem regulado, não só, né, o metabolismo e a coisa do que eu falei para vocês, mas também porque o treino de força ajuda a regular os hormônios sexuais que a gente estava falando aqui, ajuda a testosterona e tudo mais. E a gente tem também 2 dias que a gente faz, 3 dias que a gente faz aeróbico, que a gente faz HIIT, a gente faz treino intervalado de alta intensidade para queimar gordura ali na hora, por exemplo. Mas não adianta só fazer o spinning. Não vai adiantar. Não, com certeza. E aí a gente falando isso, né, as pessoas, principalmente esse público que a gente está falando pode estar pensando. Que a gente está falando pode estar assim, então no meu caso é muito mais difícil, eu não vou perder. Não, gente, não é isso. O que a gente está querendo dizer precisa ser uma coisa bem feita e direcionada para você. Porque o resultado que a gente tem, o resultado que eu vejo, assim, quando a pessoa faz 30 dias, muda muito. Assim, 30 dias depois tu faz, tipo, fica chocada. Essa semana mesmo eu estava
consultório, eu fui atender uma paciente de primeira vez, eu não conhecia. Aí quando eu fui buscar a paciente na recepção, do lado dela estava uma paciente minha já, antiga. Aí eu olhei, eu falei, oi, ela trouxe minha amiga me viu, caramba, não é que tu emagreceu mesmo, ela falou, agora eu vou trazer todas as minhas amigas, porque elas ficam tentando me puxar para baixo, então eu vou puxar todo mundo para cima. E aí, essa amiga que foi, que já era minha paciente, nos primeiros 30 dias, assim, quando eu a vi, eu falei, eu fiquei chocada, porque ela estava completamente diferente, responde rápido. Claro que isso vai depender do quanto você vai seguir, do que você, né, vai aplicar. Mas seguindo bem, e eu tenho uma coisa muito, né, de abrir, não é dia do lixo, aquele dia do comer, tudo que quer pela frente, não, é fazer boas escolhas, né, no final de semana, e mesmo assim, o resultado é incrível. Então, assim, independente do climatério, independente da alteração hormonal, você tem resultado. Você fazendo com acompanhamento, tanto de exercício como de alimentação, é surreal. Assim, o resultado vem e vem rápido. Não pense que vocês vão demorar 30 dias para perder 1 quilo. Não é isso que a gente quer. Né? A gente quer resultado rápido para você se ver e se motivar e ter mais resultado ainda. Então, acho que é exatamente isso. Exatamente. É exatamente isso. E para a gente fechar, então, essa primeira parte, Ju, a questão das intolerâncias, né? Que eu acho que é importante a gente falar também, né? Como que elas também podem estar atrapalhando o Então, o que acontece? Existe uma coisa chamada, para quem nunca ouviu falar, de intolerância alimentar. E isso não é alergia. Alergia alimentar é uma coisa e você não precisa de uma nutricionista para identificar, né? Muito provavelmente você já sabe, porque você teve um edema de glote, uma resposta imediata. Isso é uma coisa, é um tipo de alergia alimentar. Existe a intolerância alimentar, que é um alimento que você come diariamente, muito provavelmente, ou com uma certa frequência, e ele te traz sintomas que você não relaciona com o alimento, né? Então, são sintomas inflamatórios. Por exemplo, rinite, sinusite, bronquite, dermatite, celulite, retenção de líquido, inchaço, edema, né? Porque quando é um problema digestivo, você come e percebeu. Não, eu comi alguma coisa que não me fez bem, eu tô com um sintoma porque eu comi aquela coisa que você já sabe. Mas quando o sintoma não é digestivo, você não relaciona. Uma enxaqueca frequente, acne, por exemplo, é uma coisa muito frequente, queda de cabelo, enfim, por aí vai. Então, como eu falei, um desses que eu falei pode ser a celulite, pode ser o acúmulo de gordura. Por quê? Porque a gordura é uma inflamação, né? O excesso de gordura, ele é super inflamatório. Então, pode ser que você também, mesmo dentro de uma alimentação saudável, comendo de uma maneira frequente um alimento que você tem intolerância, você pode acabar tendo como resposta o acúmulo de gordura corporal. Isso é muito comum também, né? Então, eu atendo, às vezes, pessoas que já foram várias nutricionistas, né? Já deram 1 milhão de dietas, só que elas comiam, muitas vezes, muito daqueles alimentos que ela tem intolerância que ela não sabia, né? Ovo, por exemplo, pode ser leite, pode ser iogurte proteico, enfim, por aí vai. Whey protein, frequentemente. E aquilo ali, quando a gente identificou a intolerância alimentar dela e tirou a intolerância alimentar dela e tirou completamente, ela secou. Secou muito, assim. Eu tenho, inclusive, uma paciente que a gente identificou as intolerâncias e falei, bom, então a partir daqui a gente vai cortar isso completamente. Em 3 dias ela perdeu 3 quilos. Eu até falei isso para ela, eu falei, ela me mandou a foto. Eu falei, não foi gordura 3 quilos, né? E nem fala para todo mundo que todo mundo que vier na minha consulta em 3 dias vai perder 3 quilos, porque seria ótimo. No caso dela, especificamente, a resposta inflamatória dela, o órgão-alvo dela, porque cada pessoa tem o seu. O órgão-alvo dela era muita retenção de líquidos. Tanto que quando ela tirou a foto na balança, o pé dela estava inchado. E 3 dias depois ela eliminou tudo aquilo só pela exclusão das intolerâncias alimentares. Então, é muito importante também, principalmente quando já existe uma resistência na perda de gordura corporal, a gente identificar as intolerâncias e excluir isso por um determinado, não é para sempre, mas por um X período de tempo. A gente tem aqui, ó, no chat, comentaram aqui, ó, tenho tudo isso que você está falando, todos esses sintomas, que são sintomas de intolerância. Então, ó, quem comentou já sabe, ó. Já sabe que possivelmente vale a pena. Travou aqui para mim agora. Então, voltou? Vale a pena investigar. Agora tô. As pessoas comentaram, né? Oi?
da intolerância, isso. E falando até, gente, dando meu depoimento Você falou aqui, que no chat... Eu também sou cliente da Ju, né? E eu senti exatamente isso, porque quando foi a primeira vez, a gente combinou justamente isso. Que eu falei, ó, eu tô aqui, Ju, porque eu acho que eu tenho uma doença autoimune que me acompanha há muitos anos e tal, controladamente. E eu estava querendo fazer uma alimentação que fosse mais direcionada para autoimune, e eu sabia que eu tinha já alguns sintomas, porque eu já pesquisava esse assunto das intolerâncias alimentares há um tempo. Eu falei, já tenho certeza que eu tenho alguma, não é possível. E aí, e eu já tinha tentado pensar algumas coisas, será que é glúten, será que é leite, não sei o quê, não sei, aí você meio que corta, mas não corta, às vezes não dá o tempo, né? Mas eu tinha muita espinha, muita acne, e eu tinha uma coisa no dedo também, nas mãos, sabe aquela mão de velha, gente, quando você toma banho, e aí, banho muito quente muito tempo, e aí fica aquela mão de velha que chama, que faz aqueles assim, vincos? Eu tinha aquilo também, que é um sintoma na pele que a gente está falando, é um tipo de dermatite, né? E aí, gente, com a dieta da Ju, que a gente fez basicamente foi tirar os alimentos inflamatórios, fazer uma suplementação, né? Outras coisas que entraram também, mas foi basicamente isso. Eu não fui para emagrecer, eu não fui inicialmente para emagrecer nem para ganhar massa, eu fui com Nem esse precisava, né? Vamos combinar. E aí, ela Pessoa é plena, entendeu? É plena. Ela controlou a porção para mim. Gente, em um mês, eu voltei lá e eu tinha reduzido, foram o quê? 2 quilos de gordura? Foi uma coisa assim, 1 de gordura e a gente nem focou na perda de gordura. Eu não fiz plano para tirar a gordura, porque você já chegou bem. Então, assim, não era um foco. O foco era realmente a questão autoimune, né? E muito mais do que tudo. E foi surreal, né, gente? Clara também, né? Uma pessoa, um exemplo, focada, não. Quando tinha alguma coisa, ela falava: será que isso eu posso? Ela não comia, mesmo achando que ela podia. Ela falava: será que isso eu posso? Será que isso aqui? E olha a pele dessa pessoa, gente, como é que tá agora? Lembra, Clarinha? Nossa, outra pessoa, né? Surreal. Outra pessoa, totalmente. Na outra consulta dela, eu falei: olha só, chega de perder gordura, porque já estamos sem, praticamente. Já chegamos no limite. Tipo, acabou, entendeu? Já deu. Maravilhosa, né? Muito Mas bom. foi muito rápido. E o legal é isso, né? Em 30 dias, em 40 dias, já foi. Isso é uma outra coisa importante falar. Eu gosto de colocar, gente, sempre um período. Então, se eu quero ver a pessoa de novo 30 dias depois, por que eu faço eu quero ver a pessoa de novo 30 dias depois. Uma dieta para sempre. Ninguém vai fazer uma dieta restrita por 5, 6 meses. Gente, nem eu. Vamos combinar? Você não vai fazer isso. Então, depois de 30 dias, você já perdeu os 4, tem gente que perde 6, tem gente que perde 3, depende do quanto que você precisa perder, né? Mas assim, lógico, se você precisa perder 12 quilos, você não vai perder 12 em 30 dias, mas provavelmente você perca uns 4. Em 30 dias, eu vou querer te ver de novo. Para quê? Para mostrar para você, olha aqui, ó, quanto que você perdeu de gordura. Uau, foi muito bom, ótimo, sensacional. E agora, como é que você tá? Você quer mais ou você acha que já tá bom? Se você já tá bom, a gente vai entrar num estágio de manutenção. Se precisa perder mais, vamos focar mais 30 dias. Para você, em 60 dias, por exemplo, perder 8. Perder rápido. Essa coisa de demorar um ano para perder também não dá, né? Na minha opinião, né? Eu acho que a coisa tem que ser rápida. Tudo é muito proporcional ao que a pessoa faz, obviamente. E aí é importante esse estímulo. Por quê? Quando acontece de a pessoa não voltar nos 30, eu vejo muito isso acontecer. Então a pessoa foi, fez os 30 dias e emagreceu. Tá ótimo. Aí o que ela pensou quando ela emagreceu? Se viu bem no espelho? Nossa, já emagreci 4, agora eu posso. Nossa, já emagreci agora eu posso comer uma coisinha aqui, eu posso ouvir outra coisinha. Agora já tá magra, pode, não tem problema, né? E por aí vai. E aí a pessoa ganha aqueles 4 de novo. E aí quando ela volta, ela fala: Ju, eu perdi 4, mas eu ganhei 4 de novo. E aí fica um gorro, aquele efeito platô que a gente falou no início da conversa. Então, assim, isso é um outro ponto também, né? Voltar para até você atingir o seu objetivo real, né? Estipulado lá no início, o que você busca, o que você quer também, isso é uma coisa importante. Até porque, gente, tem uma outra coisa que é, né? Claro, a gente está falando aqui de um intensivão quando você faz lá, né? Tem um objetivo, quero alcançar. Mas também, uma vez que você alcança esse objetivo, ele tem que ser sustentável a longo prazo. Muitas vezes está requerendo muitas mudanças de hábito, né? E essas coisas tomam tempo, não vão ser do dia para a noite que você mudar. Então, você ter ali o suporte de pessoas, né? Tanto na nutrição quanto na atividade física, que é outra bem difícil de implementar, né?
bem difícil de ter consistência. Nossa, muito. É uma decisão que você faz todos os dias. Quem está aqui no Plena sabe disso. É uma decisão que você faz todos os dias. Você não faz na hora que você, né, vai lá e paga, né? Não, você, todos os dias você toma aquela decisão de novo. Então, até isso virar um hábito, é muito importante você ter pessoas te dando a mão e te acompanhando nesse processo. Então, te puxando, né? Falando, levanta da cama agora. Tipo, tem horário marcado. A gente aqui no Plena, a gente manda mensagem todos os dias. Do tipo, estamos aqui. Isso é maravilhoso. Estamos aqui, vem. Tem no dia anterior, tem, ó, amanhã, horário tal, para a pessoa poder se programar se ela tiver esquecido. E tem meia hora antes também, do tipo, vem. Porque faz toda a diferença, não tem jeito, né, gente? A cama tá melhor, ou dar o café da manhã pro filho, ou sei lá. As pessoas não se priorizam, né? É muito difícil se priorizar. É um processo. Então, sem dúvida, faz toda a diferença. Eu acho que é extremamente importante. Até virar o hábito, igual você falou. Depois que vira o hábito, você nem pensa, pega e vai. Mas até virar o hábito, é estranho quando você não faz. Mas até pegar é complicado. Isso vale para tudo, né? Eu tenho super empatia em relação a isso, porque eu estava fazendo um coach que ele tinha me passado uns exercícios de leitura e tal, todo dia, de manhã e à noite. Mas era uma leitura que não era uma leitura fácil, era uma leitura de 3 páginas, um livro com uma letrinha pequena e tal. Assim, era meia hora para ler aquilo ali. Nada demais, meia horinha de manhã. Saúde. Obrigada. E muitas vezes eu mandava mensagem para ele e falava, não consegui. Não consegui porque eu acordei, levantei, fiz tudo que eu tinha que fazer. Quando eu vi, eu já estava no Uber e tinha que ser antes de fazer tudo. Não podia ser tipo, vou fazer em algum momento ao longo do dia. Não, tinha que ser naquele horário. E aí eu falei, gente, como é difícil mudar a rotina, porque eu já estou acostumada a fazer isso. Que dirá exercício, que dirá alimentação, né? Exatamente. Qualquer pequena mudança, e eu, gente, um assunto que quem já me acompanha aqui sabe que eu gosto muito de falar, é sobre rotina matinal, né? Não vou fugir muito não, porque eu sei que a gente tem um assunto aqui específico, mas eu compartilho muito, né, como é a minha rotina matinal e tal. Qualquer alteração que eu faço, nossa, eu tomo muito cuidado para fazer alteração, porque às vezes acontece, né, você quer colocar uma coisa nova, tipo isso, uma das coisas que eu comecei a botar foi um pouco de leitura. Aí, se você vai botar isso, ou você vai conseguir fazer isso e alguma outra coisa que você fazia antes, você vai deixar de fazer para implementar essa, né? Ou você não vai implementar essa. E às vezes aí você mexe um pouquinho, mas sem muita estrutura, e às vezes vai tudo por água abaixo também, né? Então, realmente... porque daí tu pensa que daí tu vê, já que eu não consigo, né? Exatamente, já que eu não consigo... Você se frustra um pouco. Agora, Ju, a gente já está chegando aí nos quase últimos momentos, já estamos passando para a terceira parte aí da nossa live. A Marta Ribas aqui falando, ó, viva o hábito da leitura, vambora! Vambora, Da mesma forma, até virar hábito, né, gente? Com certeza. Então, ó, a gente está chegando já na terceira parte da nossa live. E a gente vai começar agora a falar das dicas que vocês podem implementar. Então, essa é a hora que, se você não pegou papel e caneta até agora, pega agora e vamos lá, porque agora a gente vai dar as dicas para te ajudar nesse passo a passo, que é o mais difícil, né? Por onde começar? Né? Tanta coisa que a gente vê aqui na internet, hoje em dia a gente tem acesso a muita informação aqui no Instagram, só se você jogar lá nutricionista, low carb, sei lá, palavras mais da moda, detox, você tem 1 milhão de informações. Mas por onde que você pode começar hoje? Antes de qualquer outra coisa, quais são os primeiros passos que você pode começar a fazer aí para mudar e ter realmente resultados no seu emagrecimento? Conta pra gente, Ju. Bom, um ponto importante que eu acredito muito é onde você come diariamente, né? Então, às vezes, quando você come muito fora de casa, isso pode ser um fator complicador, né? Se você conseguir, nesse primeiro momento, comer mais em casa ou levar uma comida, é muito mais fácil. Por quê? Mesmo que você escolha uma comida saudável, for uma comida de restaurante todo dia, por exemplo, é um peixe grande, os legumes são infelizmente cheios de óleo na maioria das vezes, né? Então você pensa, eu vou comer uma carne com legume e uma salada.
aquele prato ali, ele tá com uma densidade calórica muito maior do que o que teria na sua casa, sem dúvida nenhuma. E além disso, é uma gordura boa em casa, você vai usar um azeite, você vai usar um tempero natural, né? Na rua vai ter um monte desses temperos em pó, prontos. Isso tudo também causa uma retenção de líquido, excesso de margarina, manteiga, óleo de soja. Então, tudo isso muitas vezes atrapalha a tua perda de peso, mesmo sendo uma comida que você escolheu saudável. Então, diariamente, eu falaria o seguinte, ó, dá prioridade para a comida feita em casa nesse período, pelo menos que você está mais focado na perda, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é super importante, que realmente faz diferença. Tanto pelo tamanho da porção, muita gente não gosta de deixar comida em prato, né? E aí vem aquela coisa enorme, e aí acaba querendo comer tudo, mesmo já estando satisfeito. Então, esse é um ponto, acho que comer em casa é importante, não todos os dias, mas... Só rapidinho, uma coisa que eu acho muito importante, assim. A primeira coisa, falem com a gente aqui no chat, gente. Quem aqui come muito fora de casa, come muito em restaurante? Normalmente quem trabalha fora, né? Passa mais por isso, ou então quem, enfim, acaba pedindo muito de fora. Porque isso foi uma coisa que eu comecei a notar pra caramba. Porque uma das minhas intolerâncias é a soja, né? E tem aí tudo. Ferrou, óleo de soja em tudo. Tudo. E assim, às vezes é exatamente isso. Por exemplo, eu tenho muita sensibilidade para sabor, porque eu também cozinho. Então, adoro cozinhar. Então, para mim é fácil perceber quando tem que ingredientes tem na comida, sabe? E aí aconteceu, mais uma plana aí, Denise, chega mais, vem aqui pro Zoom, Denise. O que acontece? A gente, muitas vezes, eu já passei por isso algumas vezes. Por exemplo, pedir uma salada. Aí você pede a salada vem com um molho, que o molho às vezes já está misturado. Gente, o molho era puro óleo de soja. Isso eu não vou dizer o restaurante não, tá? Não vou colocar isso aqui no fim. Mas, assim, era um restaurante saudável e caro aqui do Rio de Janeiro. Não era, tipo, 1 quilo, sei lá, ali da esquina, entendeu? Era realmente um restaurante que se diz saudável. Então, você acha que está fazendo uma boa escolha, mas não tá. E eu até escutei há pouco tempo um podcast que falava sobre isso lá nos Estados Unidos, da galera do Whole Foods, que rolou isso, né? Que o Whole Foods, para quem não conhece, né, é um supermercado, uma super rede maravilhosa, que eu sou apaixonada, que é cheia de produto natural, cheia de produtos incríveis e tal. Só que eles lá vendiam uma salada, que o molho da salada tinha óleo de soja no molho, e que estava dizendo que não tinha, estava dizendo como se fosse azeite. Então, assim, tem que ficar muito de olho nesse tipo de coisa. É impossível você ter um restaurante que, por exemplo, cozinha no azeite. Que restaurante cozinha no azeite as coisas? Muito difícil que alguém faça isso, né? Então, são, às vezes, pequenos detalhes. A Denise está comentando aqui. A Denise é especialista nesse assunto. Quando o azeite de oliva não é soja pura, exatamente. A Denise que é uma grande estudiosa da terapia, das plantas, e sabe desses problemas que a gente tem aí também, né? Brabeira. É brabeira, né? Então, nos olhos, né? Assim, é uma coisa também que eu sempre falo. Nos olhos, nos temperos, né? Então, assim, usar mais tempero natural. Então, abusar bastante de tempero natural. Não tem que ser sem gosto. Sal, de preferência um sal rosa, um sal integral, de sal, azeite, ou pode ser um óleo de gergelim, pode ser um óleo de coco também. Muito tempero, orégano, manjericão, alecrim, pimenta, por aí vai. O que costuma ter muito em restaurante? Realçador de sabor, glutamato monossódico, todo mundo já deve ter ouvido falar que é um super veneno, é um dos alimentos que eu falo mais que a gente tem que tentar excluir o máximo possível. Muito óleo de soja, ou óleos ruins, né, de uma maneira geral, muita manteiga, margarina, aquela é uma margarina, uma gordura vegetal lá, assim, um balde, né? Não sei se vocês já viram que é um baldão assim, de graxa. E aí, assim, você tá comendo um legume maravilhoso que não tá no azeite, infelizmente, né? Ele tá encharcado ali, e aí isso é uma coisa, esse é um ponto que atrapalha bastante, então, que tá oculto, né, nisso tudo, eu acho que isso realmente faz diferença. Outra coisa é beber água, né? Eu acho que, assim, muita gente bebe pouca água e sente mais fome, né? O nosso centro de saciedade em relação à sede e fome, ele está muito próximo, a gente confunde muito, né, a fome com a sede. Então, bebam água
água ao longo do dia, principalmente mais de manhã e início da tarde, né? Não muita noite para não atrapalhar a qualidade do teu sono, não ficar acordando para fazer xixi, porque um sono picotado é outro. Aí, muito bem. Um sono picotado é um outro ponto que faz as pessoas terem dificuldade para emagrecer, sem dúvida nenhuma, principalmente perder gordura e ganhar músculo. O ganho de massa muscular com uma restrição de sono é muito difícil, então você precisa dormir, é fato, né? O sono. Pensa comigo, quais são as duas formas da gente recuperar energia? Dormindo e comendo. Se você não dorme, você tem mais fome. Isso é perceptível para a gente, né? Então, isso sem dúvida nenhuma é um ponto. Reduzir açúcar, né, gente? Eu tomo 5 cafés, eu boto um pouquinho, mas eu boto açúcar mascavo, eu boto açúcar de coco, eu boto açúcar não sei o que, não sei o que lá. Também. Recortar de preferência açúcar por um tempo, né? O açúcar é uma coisa que atrapalha muito. Eu uso adoçantes mesmo, aí às vezes as pessoas falam, não tô emagrecendo, eu como tudo saudável, eu como tudo fit, eu como tudo com adoçante. Esse é o ponto, muitas vezes, né? Tanta coisa com adoçante que a tua insulina fica alta com aquele paladar doce, mesmo não tendo carboidrato ali, né? Porque toda vez que você come um adoçante, o paladar, né? A gente tem uma enzima na boca que se chama amilase salivar, que é uma enzima que digere os carboidratos. Então, o processo digestivo ele já começa na boca. Na verdade, ele começa até antes, no cheiro já até. Mas assim, falando do adoçante, você bota um alimento de paladar doce na boca, o teu corpo entende, vou receber um açúcar, logo vou me preparar metabolicamente para receber esse açúcar. Só que você não recebe, porque é um adoçante, tá vazio ali, né? Não tem carboidrato. E aí, quando ele não recebe, ele fala, pô, me preparei todo para receber e não recebi, me dá. E aí, o que você tem? Muita vontade de comer. Então, ficar comendo muita coisa, mascando chiclete com adoçante, tomando café com adoçante, isso também atrapalha a perda de gordura. É mais um ponto. E uma outra coisa, eu acho que sem dúvida nenhuma, né? E aí isso tu fala melhor que eu, é o exercício de força que tu acabou de falar, né? Que é o que a gente estava falando, excesso de exercício cardio, eu vejo muito isso nas pessoas também, né? São as coelhinhas de cardio, né? Galera viciada em cardio, e isso, infelizmente, é uma memória que a gente está aí, sei lá, dos anos 60, 70, né? Que eu acho que foi quando isso realmente começou a ser super difundido. Mas, gente, ó, a ciência anda, a fila anda, entendeu? A ciência anda, exatamente. Porque é isso, às vezes a gente aprendeu uma coisa lá atrás e continua achando que é igual, e de fato, a mídia também não ajuda muita gente, né? Mas o exercício de força, gente, vai ser essencial nesse processo para auxiliar o emagrecimento de vocês. E como eu falei para vocês, de certa forma, mais fácil, além de ser mais eficiente, porque você não tem que ficar lá horas fazendo cardio. Basicamente, você tem um músculo que tá queimando para você, entendeu? Sem dúvida. É mais fácil, sabe? Eu lembrei de uma coisa aqui que eu queria falar, que é, assim, mais como uma dica mesmo, respeitar o sinal de fome e saciedade. Isso é uma coisa importante, porque a gente é igual, agora por isso que eu lembrei, tu falou do cardio dos anos 60, que a ciência anda, né? Então é isso, gente, esse negócio de tem que comer de 3 em 3 horas, sabe? Essa coisa que está instalada na nossa cultura, né? Não é assim, você não tem. Imagina um homem paleolítico tendo que comer de 3 em 3 horas. Como é que era? Ele caçava de 3 em 3 horas e comia? Difícil, ele ficava dias sem comer. Então, começar a observar mais o próprio corpo. Fome, sede, saciedade, hábito, vontade. Então até aqui em casa eu aplico isso, né? Quando meu marido fala, tô com fome, eu falo, tá com fome? Então, olha só, come um prato de comida. Não. Então não é fome. Não, fome não é seletiva. Fome você come. Porque a pessoa vai falar, o que é fome e vontade? Fome não é seletiva. Fome você come. Pode ser um prato de salada com uma carne, pode ser um arroz com feijão, pode ser uma massa com molho de tomate, ou pode ser qualquer coisa, tá com fome. A fome não pode ser uma fome de pipoca, né? Fome de chocolate. É isso. Então, acho que isso é um ponto para a gente observar. Isso é muito bom, adorei. Porque é isso, né? Não é fome, é aquela tipo, queria uma coisinha aqui para assistir a minha série, para aquela beliscadinha. E aí tudo bem. Entenda que não é fome, é vontade. É vontade. E entenda como vontade. Uma coisa que eu acho importante falar para elas, né? Que essa coisa da ciência e tal. E, enfim, é um pouco técnico, tá, gente? Mas eu queria que vocês entendessem isso, porque eu acho que é importante. Porque teve gente que já escutou, que escutou o nutricionista
falar que você tem que comer de 3 em 3 horas? Levanta a mão, eu escutei. Vocês já escutaram? Bota aí no chat quem já escutou, porque isso tem muito pouco tempo que isso ainda era falado, porque, infelizmente, a ciência na nutrição, na educação física, na fisioterapia, nessas áreas da saúde menos valorizadas, demora para a coisa se espalhar, sabe? Eu acho que na medicina tradicional o negócio anda um pouco mais rápido. Mas, assim, aqui é difícil. Então, eu sei, porque eu escuto das minhas clientes que tem, até hoje, nutricionista indicando de 3 em 3 horas. Então, é muito importante vocês entenderem por quê, até para você mesmo, na hora, ir lá e, ó, eu vou bater na hora, ou sair de lá entendendo que você pensa na sua informação. Então, essa coisa de você pudesse falar, essa coisa da insulina e do glucagon, né? Como é que é isso? Porque quando você come de 3 em 3 horas, eu vou resumir aqui e você pontua, tá? Que eu sei que você vai falar melhor sobre isso que eu. Que é o seguinte, gente, a gente tem a insulina e o glucagon, né? Que são esses hormônios que vão entrando tipo contraposição. Então, quando você come, a insulina sobe, quando você não come, você está em jejum, o glucagon entra. Quando você come com intervalos muito curtos, tipo isso de 3 em 3 horas, você nunca está baixando a sua insulina, então é como se ela ficasse sempre alta. Então, aquilo que a gente estava falando antes desses picos de insulina e essas altas de insulina, que você depois descobre que você tem e vai no médico, isso pode virar uma diabetes e tal, muitas vezes pode ter a ver com isso, né? Por você nunca ter o glucagon entrando, não é isso? Exato. Então, por exemplo, vamos pensar numa coisa bem prática. Uma alimentação. Acorda, olha só, uma alimentação que muitas pessoas dizem saudável, né? Eu acordo, tomo um café com leite desnatado, com adoçante, uma fatia de pão integral com queijo Minas. Aquele plano, né? Lanche, insulina lá nas alturas, né? Porque glicose lá nas alturas, leite, que é insulinogênico, pão, mesmo que integral, né? Acabou. Ele é integral, mas ele tem carboidrato, tá, gente? Então, estimula. E fruta ainda junto, mamão. Suco de laranja, pior ainda, né? Aumentou mais ainda. Meio da manhã, aí tu estimulou a insulina, beleza, metabolizou aquilo, glicose depois baixa, mas a insulina ainda continua alta por mais um pouquinho, até fazer esse efeito todo da insulina baixar e o glucagon aumentar. 3 horas depois, come uma fruta. Estimulou de novo. Almoço, arroz, feijão, carne, batata. Estimulou de novo. Lanche da tarde, um biscoito cream cracker com um café com adoçante. Estimulou de novo. Então, à noite, de novo, jantar ou uma massa ou alguma coisa. Estimulou de novo. Então, teu dia inteiro tu estimulou a insulina. Isso num dia. Imagina isso 4 anos, 365 dias, um ano. Imagina isso anos. Então, assim, é exatamente isso. Você super estimula a insulina o tempo todo. Você não precisa estar com a insulina alta, você não precisa de glicose o tempo todo. Uma coisa que eu sempre falo, que às vezes choca, né? Não existe carboidrato essencial. Não existe. Não existe. Não existe nenhum tipo de carboidrato essencial. Ou seja, o que é essencial? Existe aminoácido essencial, não sei se vocês já ouviram falar, aminoácido é a fração da proteína. Existe gordura essencial, que é uma fração da gordura, né? Que é o ômega 3. Então, os aminoácidos essenciais são 8, existe gorduras essenciais. O que é essencial? O teu corpo não fabrica. Tudo que o teu corpo não fabrica, você precisa ingerir através da alimentação, logo se torna essencial para você. Não existe um carboidrato essencial, porque você fabrica. Você fabrica glicose. Teu corpo pega uma proteína e transforma em glicose. Para quem não sabe, teu corpo pega uma gordura e transforma em glicose. Então, aqui eu não estou levantando a bandeira e falando que não é para você comer carboidrato. Não, não é isso. Não é para você ficar super estimulando essa glicose o tempo todo. Claro que você vai comer um carboidrato, mas você vai escolher o carboidrato, você vai escolher a refeição, né? Legume também tem carboidrato. Esses dias eu estava falando com uma paciente, mas eu estava vendo que o marido dela é diabético. Então, por isso que ela pesquisou isso. Eu estava vendo que a cebola tem carboidrato. É lógico, cebola, tomate, batata, abóbora, chuchu, brócolis, couve-flor, tudo tem carboidrato. Você não precisa comer arroz. Feijão, né? Não, feijão, carboidrato. Então, por isso que também as pessoas acabam se enganando. Feijão, grão de bico, ervilha, lentilha. Tudo é carboidrato, é mais carboidrato que proteína. Às vezes falam, não, as proteínas vegetais. Ok, a gente chama de proteínas vegetais porque são vegetais que têm um teor proteico maior. Mas eles, em comparação ao carboidrato, é isso aqui de carboidrato, isso aqui de proteína. Numa porção de feijão, por exemplo. É muito mais carboidrato do que proteína. Em 100 gramas de feijão tem 20 gramas de carboidrato e
6 gramas de proteína. Então, é uma grande diferença, né? Agora, olha a história, gente. Você tá lá, né, com a sua insulina, gerando vários picos de insulina ao longo do dia, nunca deixando o glucagon entrar para fazer o trabalho dele, tá? Ao longo do tempo, isso pode ir virando essa resistência insulínica que a gente está falando, isso pode virar diabetes. Não só isso está acontecendo de você ter feito isso a sua vida inteira, como você aí que já passou dos 40, já por naturalmente, né, questões hormonais de idade, vai aumentar a sua resistência insulínica de qualquer jeito. Se você mantém esse hábito de estar todo o tempo colocando esses picos de insulina no seu corpo, aí você está realmente dificultando a sua vida. A gente não está falando aqui, gente, aí só sobre emagrecimento, tá? Aí também é sobre saúde, não é só emagrecimento. Então, só para a gente amarrar isso tudo que a gente falou para o pessoal que está aí com papel e caneta na mão, atenção que agora é o resumo, gente. Atenção que agora é o resumo. Para a gente colocar já as dicas práticas que você pode começar a implementar hoje, a gente vai repontuar aqui esses principais tópicos que a gente falou agora com vocês. Então, primeiro, a gente falou comer mais em casa. Então, como é que você vai medir isso? Se você está aí e você é uma pessoa que come todos os dias fora, pede comida, almoça fora, faz mais de uma refeição fora, tenta pelo menos diminuir uma refeição ao dia você passar a fazer em casa. Se você come com menos frequência que isso, então o pessoal que come de repente o fim de semana inteiro, almoça e janta sempre fora, tenta diminuir um dia do fim de semana, comer em casa. Tão gostoso também, né? A gente chamar os amigos, cozinhar junto. Eu adoro fazer isso, né? Pode abrir o seu vinho, porque você vai estar controlando todo o resto. Você sabe que vai estar... com certeza. Que é só aquele vinho ali que você está tomando que está fora, que o resto vai estar todo bem controlado por você, se você está colocando lá. Então, anotem aí. Bota aí quantas vezes você, hoje em dia, por semana, já come fora e vê se você consegue diminuir. Se é todo dia, diminuir uma refeição por dia. Se é só no fim de semana, diminuir uma refeição no fim de semana. Segunda dica que a gente trouxe aqui é beber mais água. Então, qual que seria mais ou menos aquela conta da água, Ju, por peso? Então, para você saber o quanto de água para você, porque tudo é muito individual, né, gente? Então, se você fizer uma conta de 35 ml por quilo de peso, então, se você tem 50 quilos, você vai fazer 50 vezes 35 e vai ver o quanto que você pesa, o quanto que você precisa de água. Se você tem 60, você faz 60 vezes 35, e aí vai dar 2.000 ml, 2.000, 3 litros, depende do seu peso. Mas são 35 ml por quilo. Então, anota aí, gente. Você vai colocar aí, beber água, e você escreve aí qual é essa meta, que é essa conta que a Ju falou do seu peso vezes 35. Né? 35. Vezes 35 e vai dar o resultado em ml. Se isso para você for um número muito longe, do tipo, hoje em dia você toma 2 copos de água, toma 500 ml de água, e a sua meta aí pelo seu peso é tipo 2 litros de água, tenta subir 1 copo de água por semana. Bota aí na sua agenda isso, de você colocar 1 copo de água a mais por semana. Quer dizer, e aí colocando, né, todos os dias 1 copo de água, na próxima semana você tenta mais 2, na próxima mais 3, até você metas curtas, né? Metas curtas. Metas curtas. Terceiro que a gente falou aqui, as metas de sono. Porque como a gente estava falando, o sono vai atrapalhar muito, né? Se você não dorme muito, você vai realmente atrapalhar. E, ó, vou falar uma experiência pessoal, já falei isso até pra Ju, que uma das coisas que eu sinto que mais atrapalha nos meus processos, quando eu sinto que eu ganho peso muito por conta de pouco sono. Então, eu tô só no estresse até, os dois juntos, normalmente vêm juntos, né? Mas quando baixa as horas de sono e aumenta o estresse, normalmente acontece ao mesmo tempo, mas eu sinto que a coisa do sono é super importante, assim, é batata, e eu engordo rápido, assim, 2 semanas eu já sinto que fez uma super diferença. Então, também, né, a gente sabe que aquela meta de sono são mais ou menos umas 8 horas por dia, mas mais que qualquer coisa é a qualidade do seu sono, né? Então, se exato. Você não dorme, como você dorme, como você acorda, né? As pessoas às vezes falam, não, eu durmo bem, eu durmo. Mas eu pergunto, como é que você acorda? Para saber se você dorme bem, eu pergunto como é que você acorda. Aí eu acordo bem. Então tá. Então teu sono tá bom. Mesmo que sejam 7 horas, você tá acordando bem, tá tudo certo.
Agora, se você acorda cansada, mesmo dormindo 8, 9, o teu sono não tá bom. Ou tá com o celular na cabeceira, ou fica mexendo no celular, ou é muita televisão, computador o dia inteiro, pouco exercício, muito estresse. Tem as higienes do sono também, que acho que é uma coisa importante, né? Então, de repente, desligar a televisão um pouco antes, parar de mexer no celular pelo menos 1 hora antes, ler um livro, né? Já bota aí a meta da Clarinha para ler esse livro antes de dormir, isso ajuda, né? Porque a tela do computador, ela incide na nossa retina e atrapalha a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E isso tem total relação com o emagrecimento, com o ganho de massa muscular, com energia. E é isso, o estresse está sempre muito junto. Por quê? Porque você está estressada, chega na hora de deitar, você fica pensando em tudo, né? Eu falo cabeça pensante, não dorme porque tem cabeça pensante, fica lá tentando resolver todos os problemas do universo na hora de deitar, né? Em vez de desligar. É difícil, né? Não é fácil, mas realmente é importante. E essa, gente, como é a questão mais comum de vocês, vamos colocar essa meta aí, que eu tenho certeza que vocês todas aí estão ficando mais tempo na tela aí antes de dormir do que deveriam. E às vezes sabe que aí... até para mim é um exercício. Isso é exercício para todo mundo. Eu tenho uma meta, meu celular me avisa. Com certeza, porque assim, ó, por exemplo, agora são 8 horas. Eu, às vezes, durmo às 9, já tá tarde pra eu estar com a tela ligada. Tchau. Olha, que amor, gente. 9 horas, meu sonho. Exato, porque eu acordo às 5, então assim... tem que ser. Mas esse é o ideal mesmo, né? Então, muito bom. Eu chamo que é o baixar a bolinha. Chega 9 horas da noite, eu preciso começar a baixar a bolinha. Porque é isso, se eu tiver com o celular do meu lado, ali na minha cara, acabou. Até a hora que eu vou dormir, acabou, não durmo bem, é um horror. Então, vamos colocar aí, ó, anota aí, essa já é o quê? A terceira dica, né? A terceira dica é desligar as suas mídias um pouquinho mais cedo, nem que sejam aí 15 minutos, vamos colocar mais cedo. E às vezes, se você já não se você não é uma pessoa das mídias, da televisão, do celular, que é difícil, né? Mas vamos supor que você não é, mas você tá aqui, pô, também tô sentindo... Pode ser que seja a luz mesmo, tá, gente? Que a eletricidade é uma novidade, a luzinha, né, da televisão, luzinha de LED, gente, no quarto. A luz do ar-condicionado, cara, a luz do ar-condicionado, ninguém merece. Você já aperta, ela sai, né? Mas se não, ela você sai. Ou uma dica boa, uma dica ótima, máscara de dormir. Eu uso. Com uma gotinha de óleo essencial de lavanda. Essa dica é preciosa. Uma gota de óleo essencial de lavanda na máscara. Maravilhoso. Anota aí, gente, óleo essencial de lavanda. Já fazendo o jabá aqui da Laszlo, não tenho nenhuma filiação, porém sou muito fã da Laszlo, de óleos essenciais. Compro um óleo essencial da Laszlo e pinga na sua máscara antes de dormir. E ó, o Kindle também. Hoje em dia o Kindle, estão perguntando aqui no Zoom sobre o Kindle. O Kindle hoje em dia, eu até fui comprar o meu antigo, ele tá até aqui. O meu é antigo. Eu vou ter na outra mesa. O meu é antigo, então é aquele que não tinha luz. Mas ainda assim, tipo, não tem luz. Tem luz, né, gente? Tem luz, Não ter luz é o quê? É o espaço sideral, entendeu? Não ter luz é a ausência de pigmento. É claro que tem algum pigmento ali que deixa o negócio óbvio, né? Senão não dá pra ler. Cara. Mas é claro que ele tem luz. Os atuais Kindles, não existe mais para vender esse Kindle que é assim. Eu vou mostrar o meu para vocês verem. Mas não existe mais. Esse aqui eu peguei da minha mãe, porque ela queria comprar um com luz. Na verdade, eu queria comprar um, não tinha. Ela queria um novo com luz. Eu dei para ela de presente um novo com luz e fiquei com esse, ó. Ele não tem luz, mas é claro que ele tem luz. Se não tivesse luz, eu não tinha como ver. Porque é um negócio digital, claro que tem luz, é que tem muito menos. Então, lógico que é menos pior. Porém, ainda assim, claro que tem um pouco de luz. Uma das coisas que é legal é você deixar aquele set automático do celular, dele já baixar a sua luz, né? O meu já baixou. Que ele já deixa mais quente, né? Mais amarelo, e já baixa. Também baixa. E aí você pode usar isso também, que claro que já vai ajudar. Não vai resolver, mas vai ajudar. Tem uns óculos também, né? Já viu? Eu quero muito comprar isso, gente. Óculos de luz azul. Lá fora tem muito no Amazon. Olha eu falando também. Muito. É um óculos que bloqueia a luz azul. Eu não tenho, não, mas eu tenho paciente que tem. Eu tenho que comprar. Aqui no Brasil já tá rolando. Eu tenho uns amigos que compraram. Já tem. Tempo.
Tô doida para comprar, porque eu só escutava a galera falando lá fora, nos podcasts todos, nos vídeos todos. Gente, eu quero! Agora tem para vender na internet, já vi. Que isso, gente, principalmente quem trabalha com computador, vale muito a pena, hoje em dia todo mundo, né? Vale muito a pena usar, porque ajuda mesmo, não só por a gente falando aqui da melatonina e tal, mas várias outras coisas que a gente sabe que essas luzes de computador fazem mal para a nossa saúde. A próxima dica, a gente tá o quê? Essa foi a terceira. E o que aconteceu, gente? Sumiu o vídeo. Rapidinho, gente. Acabou o tempo da live, eu acho. Rapidinho, gente. Sumiu eu acho que acabou. Que viagem. Antigamente não fazia mais isso, não. Peraí. Voltou. Caraca, voltou? Fecharam a gente. 1 hora. Que coisa, achei que tinha acabado isso. Não fazia mais isso. Eu também. Acho que nem me deixou salvar. Tadinha da galera do Instagram. Eu vou voltar aqui só pra gente fechar. Não vai ficar salvo lá, não. Vai ficar salvo só pra vocês aqui, gente. Tadinhos. Mas é isso. Enquanto isso, eu vou falando. Esse é um óculos, é muito legal. É um óculos que hoje vende no Mercado Livre, agora aqui eu posso falar, né? No Mercado Livre, vende no Amazon, óculos de bloqueador de luz azul. E isso melhora muito a qualidade do também, porque a luz do celular, a luz do computador, a luz da televisão, ela incide na nossa, como eu falei, na nossa retina e atrapalha a produção de melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Gente, e aí a gente fica com aquela sensação de estar mais ligado à noite, né? Ficar concentrado com a atividade cerebral mais ativa, maior à noite. É surreal. Acho que não entrou, não. E deixa eu sair do super atrapalha o nosso emagrecimento. Vamos só voltar aqui e a gente fala do próximo ponto, tá, gente? Só para a galera que não perder. Então, a gente já falou. Pessoal, voltamos, estamos aqui ao vivo novamente. Não sei o que aconteceu no Instagram, nos derrubou, mas a gente voltou. Vou ter até brilhando aqui no Instagram agora, com o meu filtro, viu? Ver se você consegue entrar aí. Então, gente, a gente já falou de alguns pontos. Volta aqui, pega o seu papel e caneta para a gente continuar. Então, já falamos aqui, comer mais em casa, beber água, as metas de sono. Quarta dica para vocês hoje, que é respeitar os sinais da fome. Eu acho que dentro disso, uma pergunta que é super importante para você se colocar aí no dia a dia né? Bateu aquela vontadezinha de comer. Primeiro, a água já vai te ajudar bastante nisso, né? Mas a segunda coisa né? Você realmente se perguntar se aquela fome está vindo de verdade, se é uma fome mesmo ou não, né? Então, deixa isso aí anotado como uma dica. E se isso for muito difícil para você, gente, que eu acho que no início mesmo, porque a gente está muito habituado, né, com isso de às vezes, já conecto, que quando termina o dia, eu sento, relaxo, ligo a TV, tomo uma cerveja e como um biscoitinho, né? Às vezes isso está muito impregnado na gente, né? Eu acho que essa dica que você deu, Ju, da coisa do tentar não comer de 3 em 3 horas é muito legal, né? Tentar espaçar um pouco mais as refeições já pode ajudar, né? Nem que seja assim, espera mais um pouquinho, né? Para comer aquele negocinho que você está acostumado, né? Espera mais um pouquinho. Porque não só pode ser vontade, a vontade passa, como também você já aumenta, de qualquer jeito, você já aumenta um pouquinho esse intervalo entre uma refeição e a outra, né? Porque o bom da vontade é que ela dá e passa. Se for fome de verdade, possivelmente. E aproveitando que a gente tem as plenas aqui no Zoom, né? Aproveitar para falar para vocês uma coisa, né? Sobre treinar em jejum. É claro que a gente não pode fazer isso, é uma coisa muito, muito personalizada, individualizada, né? Orientada para cada pessoa. Não é todo mundo que vai se adaptar ou que vai ser recomendado que faça, mas de qualquer forma também não é recomendado que você come e vá treinar.
come uma banana e vai pro treino, tá claro, com a banana na barriga. A comida não tem que estar no estômago, a comida tem que estar na célula. Então, comer uma banana imediatamente antes do treino não resolve nada, porque você não vai usar essa banana como fonte de energia. Ah, mas eu não consigo treinar em jejum, eu como uma banana e vou treinar. É como se você tivesse, porque você, né, comeu e foi, a comida tá aqui. A comida tem que estar na célula. Então, muitas vezes é mais importante você colocar essa banana no seu jantar, vai ser muito mais bem utilizada do que comer e treinar. Então, pode ser que seja uma coisa também, às vezes vai treinar e come depois, da volta do treino, se for um treino muito cedo, bebe água, pode, de repente, beber um café sem adoçar. Então, pode ser mais uma dica, treinar em jejum, mas, claro, de acordo com a individualidade e particularidade de cada um. Isso, gente, a gente está falando no nosso último encontro, que para as plenas que estão aqui no Zoom com a gente, está lá gravado, acessível para vocês verem de novo. A gente falou bastante sobre isso, mas fica essa dica para vocês também. E, Ju, só comenta qual que seria, se elas quiserem comer no dia, qual que seria o intervalo necessário para aquilo poder ser usado. Antes do treino, pelo menos 1 hora, né? Então, pelo menos 1 hora. Pelo menos, claro que vai depender do que você vai comer, né? Se você vai comer um almoço, tipo carne, arroz, feijão, eu diria até 2 horas. Mas se for, por exemplo, o café da manhã, né? Você vai comer uma fruta com alguma gordura boa, com uma fibra, 1 horinha já tá ok. Então, anota já isso aí, gente. Já não vai atrapalhar o seu exercício. Tentar treinar em jejum, ou, se para vocês isso é muito difícil, ou você tem medo de fazer, ou qualquer outra coisa assim, você pode colocar pelo menos esse intervalo aí de 1 hora, pensando aí que você vai comer, por exemplo, uma frutinha, uma coisa assim, certo? Logicamente, quando a gente fala treinar em jejum, gente, não é assim, ó. Eu não jantei direito à noite, comi alguma coisa 5, 6 da tarde, no outro dia eu tenho treino com a Clara, eu não vou comer nada e vou. Não, né? Muito provavelmente você não vai ficar bem. Se você jantar, comer uma carne, um peixe, ou um ovo, ou um grão, um legume, uma verdura, alguma coisa, uma refeição realmente, beber água, no outro dia beber água, de repente beber um café sem açúcar, alguma coisa, e ir pro treino, você não vai se sentir mal. Já estão pedindo aqui o seu contato, a Marta Ribas está falando aqui no Zoom que ela vai precisar sair, mas já quer o seu contato, a gente vai passar, pode deixar, a gente até já tem lá na nossa plataforma do Plena, no encontro anterior da Ju, já está lá o contato dela, se vocês quiserem já entrar. Quem está aqui no Instagram, obviamente, só clica e segue a Ju, né, gente? Mais fácil, chama ela no DM, conversa com ela lá. Boa. Vamos lá, Marti. E aí, então, a próxima dica que a gente falou foi sobre reduzir o açúcar. Então, né, a gente tem aqui pessoas que... Fala aí até a gente no chat com a gente, quem usa açúcar, né, de acrescentar açúcar nas coisas, no cafezinho... Diga-se tudo, vamos... Açúcar, mel, melado. E às vezes a pessoa fala, não, eu não uso açúcar, eu uso agave. No fim, tá, gente, é a mesma coisa, né? A química do negócio, tudo bem, ele é melhor, mas... Açúcar tem também, tá? Então, vai melhorar, por exemplo, açúcar mascavo e açúcar refinado. Qual a diferença? A diferença é que o açúcar mascavo, ele tem mais vitaminas do que o açúcar refinado, mas ele tem a mesma quantidade de açúcar, não diminui ou aumenta a quantidade de açúcar, é igual. Então, não adianta. Só vai ter um açúcar vitaminado. Mas o açúcar não vai fazer diferença. Ó, a Martinha aqui falando com a gente no Zoom que bota no cafezinho. Quero saber quem mais bota açúcar no cafezinho. Ou aquele melado, ou aquele, agora tá na moda, né? Melado de cacau, né? Esqueci o nome, mel de cacau. Açúcar de coco. Agave, açúcar de coco. Agave, mel, xarope. Isso. Quer ver uma coisa? Aquele syrup, que é um xarope de milho, né? Que se usa muito né? Nos biscoitos. Aquilo é um dos alimentos que são assim mais relacionados com... Gente, aqui, ó, melado na tapioca. Cristo do céu, Ana Cláudia do céu. Menina, corre desse melado com tapioca, porque a tapioca já joga assim, seu índice glicêmico, né? O índice glicêmico da tapioca já é altíssimo. Lá nas alturas. Com o melado, você tá fazendo assim, ó, come logo um chocolate que vai dar na mesma, né? É basicamente isso. Vai ser até melhor o chocolate. Olha isso, gente. Ó,
Eu sei que a gente já está aqui, né, falando dos temas finais, mas isso está remetendo àquilo que a gente falou lá no começo. Qual foi a primeira coisa? Galera aí que aprendeu a nutrição dos anos 70. Me alimento bem, me alimento saudável, tô comendo tapioca com melado. Às vezes era melhor você realizar o seu desejo de verdade, que era comer aquela torta pavê deixa eu pensar um lugar bem trash, do Fornalha, que você quer comer a torta pavê do Fornalha. É melhor você comer isso logo do que você ficar comendo melado com tapioca, tá entendendo? Pra quê, meu Deus? É sério, o chocolate 70% vai ter uma carga glicêmica menor do que o melado. Aí, gente, olha só. Come logo o chocolate, entendeu? E aí acabou, resolveu o problema. Não fica se enganando achando que você tá resolvendo, porque não tá, você tá piorando achando que tá fazendo bem. É aí que a gente fala que a alimentação saudável acaba com o negócio, né? Então, para a galera que bota aí o açúcar, o agave, o melado, não sei o quê, vamos tentar tirar dessas coisas que você comumente usa, não é isso, Ju? Então, se você usa no cafezinho, tenta parar de colocar no cafezinho. Se você usa no pãozinho, tenta parar de botar no pãozinho, né? Nas coisas que você está adoçando. Alguém aqui não adoça as coisas? Fala aí, eu. Porque tem gente que não adoça, mas ainda assim está com dificuldade de emagrecer. Onde será que pode estar esse açúcar a mais que dá para tirar? Você acha, Ju? O tipo de açúcar, então é esse, os adoçantes, né? Eu não uso açúcar, mas eu uso só sucralose. Eu uso aspartame, eu uso zero cal, eu uso ciclamato, eu uso... Isso acaba atrapalhando também, né? Mas eu uso um açúcar saudável, que é xilitol com estévia, com eritritol, não tá resolvido. Aí, ó, Carla, você mesmo, adivinhei seus pensamentos, Carla. Café só com xilitol. Então, até o xilitol, ele é um adoçante um pouco melhor, mas se você toma uma, tá tudo bem. O problema é que se você toma 5, né? Você fica tomando o café com adoçante. Por quê? Por conta do que eu falei lá no início, do estímulo da insulina, né? Do tempo todo você tá super estimulando essa insulina, esse paladar doce. Aí você fica com muita vontade de comer doce. Porque é isso, né? A gente nem comentou, mas quanto mais você come, né, mais doce, você come mais açúcar, você come mais pão, você come mais carboidrato, você come mais vontade dá de comer carboidrato, né? Por causa também de outros hormônios, né, Ju? Da grelina e da leptina, né? Mas, enfim. E a última dica que a gente tem aqui, de forma bem prática para vocês anotarem, então anota a sair do açúcar, se você já conseguiu tirar o açúcar, a sua questão é o adoçante, a Ju caiu, mas ela já deve estar voltando, gente. É o adoçante, bota aí que você vai tentar tirar desse cafezinho aí, desse chazinho que você toma. O meu problema, por exemplo, eu não tomo café com açúcar, mas eu adoro um cafezinho pingadinho, assim, sabe? Com leitinho de coco, com leitinho de amêndoa. Voltei. Ó, voltou, Ju. Aí eu fico me achando, né? Mas também tô botando ali alguma coisa que tá subindo. E deixa eu ver se a gente tinha mais alguma dica aqui para dar. E, gente, comecem a praticar treino de força. Porque o aeróbico vocês já sabem, né? Vocês todas já normalmente gostam. E se você não gosta e tiver que escolher um, escolhe o treino de força. Eu já vou te dar a dica certeira aqui. A galera do Plena nem precisa, né? Porque hoje a gente já treinou força e vai treinar força, bom, sexta-feira, mas vocês vão treinar força aí nas aulas gravadas. Mas quem tá aqui, ó, no Instagram, já vai direto aqui, quando terminar aqui a live, vai no meu IGTV, que lá tem uma série de treinos e tem pelo menos uns 2 treinos que está escrito treino de força. E aí você vai já conseguir começar a fazer em casa mesmo, com os materiais que você tem em casa, sem precisar comprar nada, para dar esse primeiro passo. Mais para frente você vai precisar pegar peso de verdade. Mas para começar, você pode botar aí uns livrinhos dentro de uma sacola, uma eco bag, e aí tá tudo resolvido por enquanto, pegar aquele garrafão de água de 10 litros, pega 2 daquele, tá resolvido também. Então é só ir lá no meu IGTV e se compromete a fazer aí pelo menos 3 vezes por semana esse treino até você pegar o jeito e vir aqui pro Plena. Então, ó, todo mundo conseguiu anotar, gente, todas as dicas que a gente deu.
Para a galera aqui do Pleno, a gente vai deixar isso anotado para vocês terem, quem não conseguiu anotar, e também para quem não conseguiu estar aqui com a gente ao vivo, a gente vai deixar isso anotado. Galerinha do Instagram, corre aí para anotar tudo. E para fechar, Ju, eu queria te perguntar, né? Queria que a gente falasse um pouco aqui para o pessoal, qual que é esse próximo passo, né? Depois que o pessoal conseguir implementar essas dicas que a gente deu aqui, foram o quê? 5 dicas, né? Essas 5 dicas que a gente deu aqui, 6 dicas, um monte de dicas aí para vocês, ó. Essas 6 dicas, quando o pessoal conseguir implementar, qual que é o próximo passo para ter ainda mais resultado? Quando isso começar a dar resultado, o que então a pessoa precisa fazer para ter mais ainda? Conta pra gente. Dúvidas é buscar um acompanhamento individualizado, né? Isso realmente faz muita diferença. Quando a gente fala de uma maneira abrangente e quando a gente fala de uma maneira individualizada, porque a consulta, o que eu faço, né? O que a gente faz na nutrição funcional? A gente investiga. Então, aquele sintoma que muitas vezes você acha que é uma coisa que é por conta da idade, ou é por conta da rotina, ou é por conta do estresse de trabalho, muitas vezes ele é passível de correção, né? E deve ser, na verdade. Muitas vezes a pessoa não consegue fazer exercício porque ela realmente não tem energia porque a alimentação que ela está comendo não está trazendo isso para ela, está desvitalizando ela em vez de trazer energia. E aí, com alguns ajustes de suplementação, que é uma coisa importante também, que eu só posso fazer na consulta, né? Reposição de algumas vitaminas, de alguns minerais, de algumas substâncias que vão otimizar a produção hormonal individual de cada pessoa, análise dos exames de sangue também, estipulação, né, de quantas horas de jejum você exatamente vai fazer, se vai ser 18, se vai ser 20, se vão ser 12 horas de jejum. Então, isso é uma coisa muito mais individualizada e que vai te trazer, sem dúvida nenhuma, benefício muito mais rápido, né? Resultado muito mais rápido e muito mais benefício. Então, é isso. Exatamente, gente. Para o treino, mesma coisa. Ó, quem está aqui no Pleno, nem preciso dizer para vocês, né? Só o que vocês têm que fazer agora é subir a carga, que isso eu falo todo dia, perturbo, enche a paciência de vocês, mas quem está aqui no Instagram com a gente, primeiro, bota lá, implementa na sua rotina 3 vezes por semana, fazer lá o meu treino de força que está aqui no IGTV. Conseguir implementar isso por um mês, você já está pronta para vir para o Pleno, né? Quando você quiser, você já está pronta para vir. Por quê? Porque a orientação, gente, como a gente está falando aqui, não só de perto, mas também para você aprender como progredir. Porque no treino, se você faz sempre o mesmo treino por muito tempo, esse treino não só para de dar resultado, como você pode até perder o que você ganhou. Porque quanto mais a gente vai ganhando, mais o nosso corpo vai se acostumando com aquilo ali como o baseline dele, né? Como se fosse o basal dele, aquele lugar. Então, se eu fico lá, se você é dessas pessoas que até treina em academia e tá há, sei lá, quantos anos fazendo 3 séries de 10 no leg press com 25 quilos, com 30 quilos, com 45 quilos, você não vai estar tendo mais resultado. Porque isso aí é para você fazer por 1 mês, 2, 3, se muito. Entende? Então, você precisa de uma inteligência para conseguir progredir sempre e continuar tendo ganho. Fora isso, lógico, né? Se você está sob orientação, é muito importante para você ter uma avaliação, uma anamnese, tudo isso a gente faz aqui no Plena, né? O Plena é uma academia virtual, a gente chama academia um estúdio de treinamento personalizado, em grupo, com aulas em grupo, mas a gente tem um processo super minucioso de entrada, porque a gente é um estúdio super exclusivo, quem está aqui com a gente sabe disso. A gente olha cada um de vocês, a gente passa por um processo minucioso de avaliação, anamnese, sessão estratégica. A gente familiariza vocês com o nosso processo aqui e a gente acompanha cada passo, ajuda vocês a selecionar materiais, tudo o que vocês precisam e a acompanharem o progresso de vocês. Vocês ainda ganham prêmios com o progresso de vocês. Então, ó, plenas, vocês já sabem. Maravilhoso. Quem está aqui dentro já sabe, ó. Quem aqui do Plena aplicar, implementar essas dicas que a gente trouxe hoje, que a Ju trouxe hoje, vai ganhar de brinde, fazendo lá a pontuação de 3 pontos, vocês vão ganhar de brinde a aula 3 técnicas para evitar o estresse no dia a dia. Que lá dentro tem um monte de dica aí legal para vocês terem ainda mais resultado. Então a galera aqui do Plena já sabe. Elas vão acumulando pontos, a cada 3 pontos elas ganham prêmios. Então, progrediu, comprou os equipamentos, fez a avaliação, fez a sessão estratégica, cada coisinha dá um ponto e no final vocês ganham
porque vocês vão ficar gatas maravilhosas, definidas, saudáveis, etc. E ainda vão ganhar um monte de presente. Mais moleza que isso não tem, né, gente? Por favor. Muito bom. Então, daqui, gente, a gente vai fechar. Quem tá aqui no Zoom com a gente vai abrir rapidinho para pergunta, quem tiver. Quem tá aqui no Plena, no Instagram, a gente vai fechar a live. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem privada direto. Então, para você adicionar a gente, é só, ó, clica aqui em cima, você já vê o meu Instagram da Ju, adiciona a gente lá, segue a gente e manda suas dúvidas que ficaram aí da nossa live de hoje, certo? Então, é isso, então. Beijo, beijo, pessoal do Instagram. E vamos pro Zoom. Beijo, beijo. Galerinha do Instagram, que ficou com a gente aqui até o final do Zoom, que ficou com a gente até o final. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, hein, gente? Não vou ficar esperando vocês tímidas, não. Revê aí suas notas rapidinho, vê se vocês têm alguma pergunta. Pode ser sobre os tópicos que a gente falou, pode ser sobre alguma outra coisa que ficou aí de dúvida para você. A Ana Cláudia entendeu a parada do melado aí na tapioca que a gente falou, ficou claro isso? Falem aqui com a gente, Ju, acho que você seu vídeo pausou. Alguém tem alguma dúvida? Sim, mas é muito gostoso. Ah, Ana Cláudia, tem coisa mais gostosa que isso, sim. Tenho certeza que você vai arrumar uma coisa deliciosa, que você vai amar tanto quanto esse melado aí na tapioca, tá? A Ju tem um maravilhoso smoothie que ela mandou para mim, que é uma coisa maravilhosa. Eu fiquei enlouquecida, que é de frutas vermelhas com colágeno só. Não tem nenhum açúcar, não tem banana, não tem melado, não tem nada disso. É o sorvetinho da tarde aqui, que eu adoro. Alguma pergunta, gente? Senão a gente vai fechar, hein? Martinha, alguma pergunta? Alguma coisa que vocês querem saber? Ó, de qualquer jeito, o contato da Ju, vocês já me perguntaram, né? Eu vou colocar aqui no nosso, quando eu salvar a live, vai estar lá o contato dela. Vocês podem, já de qualquer forma, já adicionar ela no Instagram. Vou colocar aqui no chat o Instagram dela, @jugaltério. Quem quiser já anotar também o número dela, eu vou deixar aqui também. Ju, anota aí no chat o seu celular para elas terem. Se elas quiserem agendar consulta com você. A gente vai colocar lá de qualquer jeito, tá, gente? O Instagram é @nutrijugaltério. GAUTERIO, para quem estiver vendo a gravação, não vai ver o chat. Ju, amei a sua presença. Ó, a Ju já jogou aqui o telefone dela aqui no chat. Para quem está com a gravação, a gente vai anotar aqui embaixo da gravação para deixar. Amei que você voltou aqui. A gente adora a sua presença. Foi muito bom. Obrigada. E até a próxima. Oi? Adoro bater esse papo aqui com vocês. Ah, é muito bom, uma delícia. Teve uma galera que mandou mensagem dizendo que não conseguiu vir ao vivo, mas que vai assistir. A gente já estou enchendo o saco há muito tempo, então que vai aproveitar muito essa live. E volte sempre. E um super, super beijo. Pode deixar. Obrigada, gente. Um beijão. Quem tiver dúvida, Clarinha já botou aí meu Instagram, meu telefone. Mandem mensagem, qualquer dúvida, só chamar. Beijo, pessoal. Beijo, tchau. Beijo, tchau.